Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Estamos de volta com a série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e continuaremos agora o estudo do 12º capítulo do livro, que tem o título Amai os vossos inimigos. Nos debruçaremos agora sobre um item que traz como título uma frase de Jesus que é a seguinte: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Um item que merece um bom entendimento do espírita a respeito do que se trata, não é? A respeito do que trata esse item, melhor dizendo. Bem, então ele é composto pelo subitem 7, que apresenta uma passagem do Novo Testamento como abertura das reflexões e dos ensinamentos apresentados, e pelo subitem 8, que vem logo na sequência, trazendo 2 parágrafos com explicações de Allan Kardec sobre essa passagem do Novo Testamento, nos dando o ensinamento que a gente precisa adquirir sobre essa frase de Jesus ou sobre a passagem do item de um modo geral, né? Sobre os ensinamentos do item de um modo geral. Em resumo, nós diremos que esse item nos ensina a lidar com o que sentimos quando somos prejudicados ou ofendidos pelas ações do nosso próximo, orientando melhor o nosso modo de pensar e de agir diante desses eventos. Então, um item que conversa diretamente com o nosso sentimento. A ideia de continuidade? Basta lembrar que vimos anteriormente que é preciso retribuir o mal com o bem. Por quê? Porque nós aprendemos que, inclusive, nossos inimigos continuam sendo inimigos mesmo no plano espiritual. Temos inimigos desencarnados. Então é preciso, em toda situação, retribuir o mal com o bem. Aprendemos o que é amar o inimigo e a postura mental correta para que a gente possa cumprir essa tarefa e os modos de realizá-la. Aprendemos a levar em conta também, em consideração, que a vida continua após a morte do corpo físico e que então nós temos que resolver esses laços de inimizade o mais depressa possível. Perdão, indulgência, caridade são urgentes para a nossa vida, não é? Agora nós vamos estudar um pouco sobre como melhorar a nossa postura emocional diante das ofensas e dos males que nós recebemos para continuar a retribuir o mal com o bem, para que a gente possa continuar a entender como a gente vai amar os nossos inimigos. Se antes tratávamos de uma postura mental, como compreender essas situações e como tratá-las mentalmente, agora a continuidade do texto vai nos ajudar a tratar o nosso emocional, o nosso sentimento. Então vamos à nossa primeira passagem, que é a passagem do Novo Testamento, que diz o seguinte, são palavras de Jesus aqui no Evangelho de Mateus, Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Aqui é uma referência à lei de Moisés, que era a lei que regia o Código Civil, do povo judeu, do povo hebreu na época de Jesus. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhes apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhes entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Então aqui Jesus apresenta um novo ensinamento diante do antigo. O antigo ensinamento dizia olho por olho, dente por dente. Era um ensinamento que dizia devolve ao outro aquilo que ele lhe ofereceu. Se a pessoa te prejudicou, você a prejudica. Na mesma medida, na mesma intensidade. Olho por olho, dente por dente. Jesus diz o contrário. Jesus diz não. Jesus está dando um ensinamento que é contrário a esse ensinamento. E agora a gente vai ver, na sequência, as explicações de Allan Kardec sobre essa passagem, para a gente ver como entender isso que Jesus ensinou. Então, primeiro parágrafo, subitem 8. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria,
uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Um ponto de honra é aquilo em que nós nos sentimos às vezes ofendidos. É isso que é um ponto de honra, né? Então, os preconceitos do mundo, os preconceitos que nós criamos aqui enquanto vivos na Terra, sobre aquilo que nós costumamos chamar de ponto de honra. O que é um ponto de honra para nós? Bem, o ponto de honra para nós são os mais diversos pontos de honra. O que é ponto de honra para um pode não ser para outro. Por exemplo, uma pessoa fala mal do meu filho, eu me sinto profundamente ofendido. Mesmo que o que a pessoa tenha dito às vezes for verdade, né? Ou então uma pessoa fala mal sobre o meu cônjuge. Ou então uma pessoa diz que eu sou desonesto. Então, depende do que... Existem coisas que as outras pessoas dizem e fazem que tocam o que para nós são pontos de honra. Aquilo que nós julgamos que nós somos bons, que é bom para nós, naquilo que nós julgamos que nós nos saímos bem, e quando a pessoa critica, isso se transforma para a gente em um ponto de honra. Bem, isso tudo nasce, segundo aqui o Evangelho, de preconceitos do mundo, né? E isso produz essa suscetibilidade sombria, essa mudança, né? Que nasce do orgulho e da exaltação da nossa personalidade, que no fundo são a mesma coisa, né? Quando a gente exalta muito a nossa personalidade, a gente se transforma em pessoas orgulhosas. É isso que nos leva a agir como dizia o ensinamento antigo, injúria por injúria, ofensa por ofensa. Isso é olho por olho, dente por dente. A pessoa nos ofende, a gente ofende de volta, né? Então, isso só é justiça, segundo o Evangelho, para aquele que está nos níveis das paixões terrenas. Só quem ainda vive das paixões terrenas pensa que agir dessa forma, responder uma ofensa com outra, uma injúria com outra, só quem tem um senso moral nesse nível das paixões terrenas é que acha que isso é justiça. Jesus já trouxe um ensinamento diferente, né? Então, acho que essa primeira parte desse parágrafo fica bem explicada assim. O ponto de honra é ofendido, veja, a gente se sente mal porque a gente foi tocado em nosso ponto de honra e a gente quer responder dessa forma. Injustiça com injustiça, né? Injúria com injúria e assim por diante, ofensa com ofensa, e aí a gente está se rebaixando ao nível das paixões terrenas. Na sequência, o texto diz que por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Então, naquela época, né, outro povo, mais atrasado moralmente, intelectualmente, entendia a vida dessa forma. No entanto, veio Jesus e disse, olha a explicação de Kardec sobre a passagem do Novo Testamento, né? O que Jesus disse lá, em suma, foi retribuir o mal com o bem. Retribuir o mal com o bem. Isso é o resumo do ensinamento que foi dito na passagem anterior do Novo Testamento. Tudo aquilo que Jesus disse se resume nisso, que nós devemos retribuir o mal com o bem. E disse mais, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Aí Kardec explica que é uma pessoa orgulhosa, é disso que está tratando aqui, né? O orgulho, o ponto de honra é o orgulho ferido. A ofensa é o orgulho ferido, é disso que está sendo tratado aqui. Naquele mau sentimento que a gente tem, quando uma pessoa diz algo ou faz algo para nós, que toca o ponto de honra, é orgulho ferido. É isso que o Evangelho está nos ensinando, né? Ao orgulhoso, esse ensinamento, né, dar a outra face, parecerá covardia. Por quê? Porque ele não reagiu. Porque ele não foi de encontro com aquilo que fizeram a ele, né? Porque ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Então, essa passagem do parágrafo nos mostra que, sim, a gente precisa retribuir o mal com o bem e que isso muitas vezes se faz dessa forma, né? Oferecer a outra face. É preciso vencer o antigo modo de pensar, os preconceitos do mundo em relação ao orgulho e à personalidade. Mas é preciso rever também a questão da covardia aqui, ou da coragem, se assim o quisermos, né? Que é o oposto da covardia. Por isso que o parágrafo inicia falando de preconceitos, para que a gente refaça essa nossa leitura do que está acontecendo. Covardia, do ponto de vista moral superior,
é não suportar o insulto. Covardia, do ponto de vista moral, evangélico, é querer se vingar, é ficar magoado por muito tempo. Porque assim a gente foge da única luta que é real, da luta que é a maior luta, a luta contra o meu próprio orgulho e contra o meu próprio preconceito. Essa é a maior luta. A maior coragem está em lutar essa batalha, de vencermos a nós mesmos. Porque o outro, a gente raramente, né, vai conseguir vencer o orgulho e o preconceito do outro. A gente só pode vencer o nosso. Então, aqui, em suma, a gente pode dizer, em resumo, né, que esse parágrafo ensina que o senso moral deve ser guiado pelo futuro espiritual. É isso que o parágrafo está dizendo aqui, quando ele fala que a gente não vê mais do que o presente. Então, o nosso senso moral deve ser guiado pela nossa certeza do futuro do espírito, né? Do futuro espiritual, da vida espiritual. Não pelo imediatismo das paixões, daquilo que a gente sente quando a gente é ofendido. É assim que a gente começa a vencer os nossos preconceitos, é assim que a gente começa a melhorar os nossos sentimentos em relação àquilo que nos é feito. Então, esse parágrafo reorienta o nosso modo de pensar sobre o que é a honra, quebra os nossos preconceitos, movidos por orgulho, e nos dá noções mais claras a respeito do que é justiça e coragem do ponto de vista espiritual. E isso tudo nos faz tratar o nosso sentimento. Fica aqui um pequeno parêntese, né? Por que que o Evangelho começa a tratar de uma postura mental nos itens anteriores para a gente aprender a perdoar e ser indulgente e caridoso com o próximo? Porque isso também envolve a questão do sentimento. Quando a gente interpreta a situação de uma forma diferente, a gente começa a mudar a nossa forma de sentir a respeito daquilo que aconteceu e a respeito da pessoa também que nos ofendeu. Então, tudo é uma postura mental e é isso que vai mudando o nosso sentimento. Vamos ao segundo parágrafo aqui que a gente dividiu em duas partes. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito? Olha aqui, né? Qual é o preceito que está colocado? Né? É o preceito que é o título do capítulo. Se alguém te bater na face direita, apresenta também a outra. Kardec pergunta, a gente tem então que tomar isso ao pé da letra? Se alguém realmente me bater na face, eu tenho literalmente que apresentar a outra? Opa, perdão. Pulou para frente aqui, vamos voltar um pouquinho. Pronto. Então, continua a resposta, né? Ou melhor, apresenta a resposta na sequência. Tão pouco quanto o outro que manda se arranque o olho quando ele for causa de escândalo. A gente tem que tomar isso ao pé da letra? De jeito nenhum. Né? Não é ao pé da letra que a gente deve entender isso. Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Então, se a gente levasse isso aqui ao pé da letra, né, a gente não conseguiria deter o mal. Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. Então não significa que a gente vai deixar o mal correndo solto por aí, não é isso, né? O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta, né, é contrário a que alguém estenda o pescoço a seu assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, né, se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança. Bom, então a gente tem uma questão colocada por Kardec, né? E a resposta a essa questão é não, a gente não toma ao pé da letra esse ensinamento. Inclusive é citada aqui uma lei da natureza, que é contrária a essa questão. Que lei da natureza é essa? É a lei da autopreservação, né? Esse instinto de autopreservação que todos nós temos. Ela é contrária a essa prática ao pé da letra do que Jesus disse. E isso justifica, né, que essa não é a interpretação correta desse ensino. A interpretação correta não é simplesmente deixar o mal se alastrar. Se formos agredidos, oferecer simplesmente a outra face, né? Essa parte grifada no final aqui apresenta o que se deve entender a respeito do que Jesus ensinou.
não é para a gente deixar de se defender, mas é para a gente condenar a vingança. É para a gente jamais querer se vingar. Até aqui o parágrafo elucida o princípio por detrás da máxima, né? Qual é o ensinamento por detrás da máxima? O ensinamento é condenação à vingança. Bem, o parágrafo continua e continua a explicação também. Dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse sob outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe abater o orgulho. Então continua aqui a explicação, né? Retoma as ideias do início da explicação. Não pagar o mal com o mal. O modo de pensar o mal ou a ofensa recebida, com humildade, que é o combate direto ao orgulho. É o contrário da atitude orgulhosa, é a atitude humilde. E que maior glória, olha a palavra aqui, né? Lhe advém, maior glória a gente conquista se nós formos ofendidos do que se ofendermos. Que a gente procura um pouco dessa glória, desse reconhecimento, né? Mas aqui a glória que a gente tem se a gente for ofendido e se a gente pagar esse mal com o bem é uma glória espiritual, não material. Se a gente suportar pacientemente uma injustiça do que praticar uma injustiça, também é uma glória espiritual. Que mais vale ser enganado do que enganador? Isso é um reconhecimento, uma elevação espiritual, uma glória espiritual. Arruinado do que arruinar os outros. Então esse é o ensinamento que está sendo proposto aqui, né? Nunca devolver o mal com o mal. Se a gente tiver que escolher, a gente prefere ser ofendido do que ofensor. Prefere, porque assim não sou eu que transgride a lei de Deus. E se eu não me vingo, eu tenho nisso uma elevação espiritual. Bem, ao mesmo tempo a gente tem aqui a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação do orgulho. Não pensar jamais em duelo, né? Quando a gente quer duelar com o outro, a gente está defendendo o nosso orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Essa passagem é de vital importância para nós. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento, acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Isso é uma retomada de coisas que já foram ditas anteriormente nesse capítulo do Evangelho, né? Mas essa passagem que vem anterior aqui, somente na fé, na vida futura e na justiça de Deus, é que a gente consegue ter mais forças para suportar com paciência, olha que é virtude, né? Os golpes que sejam desferidos em nossos interesses e no nosso amor próprio. Bom, como sustentar essas atitudes de devolver o mal com o bem? Desenvolvendo, portanto, a fé na vida futura e na justiça de Deus. Só elas combatem o sentimento de orgulho ferido e de prejuízo e de injustiça, às vezes, que a gente tem diante dessas situações, né, em que a gente está numa aflição. Aqui o que o parágrafo propõe para nós é a substituição de um sentimento por outro. O sentimento do orgulho ferido, da honra ferida, o sentimento de termos sido prejudicados, o sentimento ruim de nossos interesses que não foram realizados ou conquistados, o sentimento de punhaladas no amor próprio. A gente substitui tudo isso pelo sentimento de fé em Deus e em sua justiça e pelo sentimento de que a vida futura nos trará algo melhor. É isso que nos dá paciência para suportar e que nos dá condições emocionais para poder perdoar. A gente simplesmente não tira um sentimento, a gente substitui por outro. Quando a gente está nessa situação, né, de estarmos vivendo essa questão de alguém que nos prejudica, onde que a gente vai colocar o nosso sentimento? Na fé em Deus, na justiça de Deus e na vida futura. É nisso que a gente vai colocar o nosso sentimento e é isso que vai nos elevar, é isso que vai nos dar a paciência, né, para a gente poder seguir em frente sem os laços da inimizade. Bem, tudo isso tem tem também um efeito interessante, né? Quando a gente faz isso, a gente lança para frente o nosso olhar, a gente olha para a vida futura, para Deus,
para coisas maiores. E quando a gente faz isso, a gente se eleva pelo pensamento, acima da vida material. E assim, as coisas da vida terrena, né, as coisas da vida terrena nos magoarão menos. Olhar a vida do espírito, do ponto de vista espiritual, deixa as coisas materiais com menor importância. Então, esse parágrafo termina ou conclui, né, o ensinamento sobre o verdadeiro significado das palavras que Jesus nos disse, né? Tanto aqui nessa frase que dá título ao parágrafo, quanto ali na passagem do Novo Testamento, além de apresentar o modo de seguir esse ensino. O modo de seguir esse ensino é colocando o nosso sentimento nessas coisas importantíssimas, né? Fé em Deus e na sua justiça, fé na vida futura, olhar para as coisas espirituais. Então, concluindo, né? Lidar com os sentimentos de ofensa, de orgulho ferido, o sentimento que nos leva aos nossos interesses, o sentimento de amor próprio, é muito difícil. E às vezes deixamos que essa situação nos leve à mágoa, ao ódio, à vingança. Mas aqui nesse item do Evangelho, a gente aprendeu que o modo mais sadio e correto de proceder é vencer os nossos preconceitos, é olhar para a vida futura sabendo que as coisas e situações aqui da Terra são passageiras e que a gente deve atravessá-las confiando em Deus e na sua justiça, desenvolvendo a nossa fé, né? Em Deus e na justiça divina. É assim que conquistamos força moral e coragem para agir fazendo o bem a quem nos agride e a quem nos prejudica. É assim que a gente vai desenvolvendo essa condição em nós de amor ao inimigo. Quando a gente combate em nós esses sentimentos ruins que nos causam o mal que os outros praticam. Então, assim, queridos e queridas irmãs, nós encerramos também esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esperamos que tenha sido proveitoso para todos nós. Esse aprendizado de como lidar com nossos sentimentos é um aprendizado muito bom e é algo que nos traz tranquilidade, serenidade para as conquistas aí e para a realização das tarefas boas do nosso dia a dia, não é? Esperamos assim, então, que tenha sido de bom proveito. Deixamos o nosso fraterno abraço, o convite à continuidade dos estudos e, como sempre, os votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre.